Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Vitor Garcia, blog, vlog, Genealogia e Cidadania, Genealogia Informal, tá tudo aqui nas redes sociais, na descrição. E vamos lá, hoje um assunto não tão legal de se falar, mas acho importante fazer um vídeo sobre o tema, então assistam aí. Bom, pessoal, é sabido de todos aí do coronavírus, né, que agora foi considerado uma pandemia, ou seja, seria uma epidemia que está presente em vários continentes. De certa forma, a gente pode dizer que é um problema mundial. Poucos locais do mundo não foram registrados nenhum caso, né? O número de países é enorme. E basicamente, com relação à questão de cidadania, ou de viagem, de genealogia nem tanto, mas principalmente a questão de cidadania, o que isso afeta, qual é o problema hoje, o que devemos nos prevenir. Eu acho que eu não sou um especialista da área, eu não sou médico, nada ligado ao tema, então eu não vou me perder tempo assim para explicar o que é o coronavírus, né? Eu acho que outros profissionais podem explicar muito melhor do que eu. Eu vou deixar aqui vídeos na descrição, se você quiser por algum motivo se informar, uma entrevista muito interessante que eu vi recentemente, um vídeo do Andrei Bedeni, né, do canal Você Não Sabia, que ele recentemente falando do coronavírus, os problemas que essa pandemia, né, pode causar, o real problema. De fato, a taxa de mortalidade ela não é tão alta. A zona de risco, de um risco grave que pode levar a óbito, são idosos, se eu não me engano acima de 70 anos, mas enfim, ou extremos, bebês recém-nascidos, algo assim, e também pessoas com doenças prévias, como até doenças facilmente controláveis, como a diabetes, que é possível conviver normalmente com ela, enfim. Então, o maior problema não é nem a taxa de mortalidade, e eu vou deixar aqui o vídeo na descrição aí. A grande questão é que isso pode afetar em processos de cidadania, sem dúvida bastante, porque alguns locais da Europa, e assim, a gente começou na China, né? A Europa ela passou a ter um problema maior, mas já temos casos na América do Sul, temos casos no Brasil, foram constatados casos, parece, em São Paulo, no Rio de Janeiro. Então, graças a Deus, na minha cidade de Ribeirão Preto, até agora não foi diagnosticado nenhum caso. Então, é um problema hoje mundial, por isso, inclusive, passou a ser considerado uma pandemia. Eu não vou aprofundar em muitos detalhes no assunto, mas o mais importante é isso. Eu conversei com profissionais da saúde, especialistas, enfim, já disseram que outras doenças até têm um risco de morte mais letal, a própria H1N1, né, a gripe suína, a dengue, a meningite, enfim. Mas de todo caso, é um vírus que se propaga muito rápido e causa muitos problemas. No processo de cidadania, se você está pensando em viajar para realizar o seu processo, é arriscado, dependendo o contrato que você fez, ou a sua programação, a data da viagem, talvez você possa esperar ainda mais alguns dias para tomar uma decisão. Agora, embora não necessariamente o risco seja tão alto de morte, se você é uma pessoa mais jovem, saudável, enfim, que se alimenta bem, tem uma vida razoável, né, com uma alimentação regular, enfim, não está dentro da zona de risco, eu acho que em primeiro lugar você pode evitar algo desnecessário. Então, você ser infectado, de repente um risco mínimo que seja, você pode evitar. E existe um problema, se você vai fazer uma viagem temporária, seja para andamento no seu processo de cidadania, realizar o processo de cidadania, enfim, ou mesmo a turismo, aproveitando o gancho, né?
É arriscado porque a hora que você voltar para o Brasil, pode ser que você esteja infectado. O vírus ele não pegou você, não teve nenhum grande problema com você. Mas a hora que você vem, você vai transmitir para outras pessoas. Ou possivelmente transmitir, incluindo pessoas que estão na zona de risco, idosos, enfim, muitas crianças. E tem um detalhe, você pode ter algum problema de saúde que desconhece, né, que ainda não foi diagnosticado, e este problema pode se agravar ou facilitar o coronavírus, essa gripe, né, ou enfim, essa doença, e você ter uma imunidade baixa, enfim, então pode causar uma série de problemas. Eu acho que tem que se tomar muito cuidado. A situação na Europa hoje, muitos países da Europa estão praticamente parados, principalmente a Itália. Campeonatos, jogos, eventos esportivos suspensos, eventos europeus, o campeonato italiano, parece que o campeonato francês e o campeonato espanhol já estão próximos de parar, de outros locais também tem esse risco. Na própria América do Sul, a Conmebol, né, a Confederação Sul-Americana de Futebol, suspendeu os jogos da rodada da Libertadores de semana que vem. Até alguns clubes de futebol do Brasil que fizeram viagens pelo Brasil para jogos nacionais, alguns já estão em quarentena. Teve aí a informação, né, o risco do próprio presidente Jair Bolsonaro ter contraído o vírus, né? As informações no momento que eu gravo esse vídeo é que não, que ele não foi diagnosticado, né? Deu negativo, mas enfim, independente se foi ou não, aqui não é a questão do vídeo, a questão é que o problema se alastra de forma geral. Isso pode atrasar o processo de cidadania, mesmo eu não viajando, mesmo eu estando no Brasil, é evidente que sim, porque os órgãos públicos, as entidades competentes, elas têm neste momento outras preocupações. Então, este é um grande problema, né? Eu não acho que é o melhor momento para viajar, acho que é melhor esperar. Processo de cidadania, se você está para entrar, talvez seja melhor esperar um pouco, mas isso vai de você, eu não sou aqui a pessoa que vai ditar a regra. Mas eu acho que a gente tem que ter um pouco de cuidado. Esse é um momento de cautela, um momento assim extremo e por isso todo cuidado, toda atenção deve acontecer. Eu não vou muito para números técnicos, eu vou deixar um post no blog um pouco mais de notícias técnicas, mas o que eu queria falar era mais ou menos isso, né? Então a gente tem aí um grande problema do coronavírus, acho que você tem que pensar muito bem nesse momento em qualquer decisão. Isso aí, pessoal, é um vídeo simples aí, eu só queria comentar sobre o caso. Obrigado, valeu!